Houve intenso tiroteio na madrugada de hoje ao norte de Paris. 2 pessoas morreram e 7 foram detidas durante a operação em Saint-Denis. Os mortos seriam terroristas, entre eles uma mulher que detonou explosivos junto ao corpo. Este é o primeiro caso de uma mulher-bomba na França, 5 dias depois dos mais graves atentados da história recente do país, que deixaram pelo menos 129 mortos e 350 feridos, reivindicados pelo grupo Estado Islâmico. Pelo menos 3 agentes ainda ficaram feridos na operação. Segundo a polícia, o alvo da operação era o suposto cérebro dos atentados, um belga de 28 anos, e integrante do Estado Islâmico. Conhecido como Abu Omar Suzi, ele é procurado desde janeiro como suspeito de também ter planejado atentados na Bélgica, de onde teria organizado o massacre de Paris. Não é fácil, né? Conforme eu já disse aqui, tomara que essa situação não chegue ao Brasil, mesmo porque nós já temos aqui os nossos terroristas, são os chacinadores que matam a população, dezenas, às vezes, na periferia do Brasil. E a maioria desses chacinadores não vai para a cadeia. E o presidente da França, François Hollande, reforça que o país está em guerra contra o Estado Islâmico. Em seu discurso, o presidente francês alegou que os terroristas escolheram entrar em guerra contra o país. Ele também disse que é preciso tempo, paciência e vigor. François Hollande reforçou que irá se encontrar com Barack Obama na próxima terça-feira em Washington e com Vladimir Putin 2 dias depois em Moscou, como parte da luta conjunta contra o Estado Islâmico. O presidente francês finalizou seu discurso dizendo que o país precisa retomar sua rotina aos poucos. Ele apelou aos franceses que não cedam ao medo. O Brasil não pode entrar nessa coalizão. Nós já temos aqui problemas de sobra. Deixa lá para os ingleses, os franceses, os americanos, os russos. Eles são brancos, nós somos pretos, né? Nós ficamos por aqui. A presidente Dilma ficou na 30ª posição na lista das 50 pessoas mais poderosas do mundo, publicada pelo Business Insider. A Business Insider destaca Dilma por comandar o maior país da América Latina, 7ª maior economia do mundo, e pelas políticas de erradicação da miséria, mas também cita que o segundo mandato está marcado pelas crises econômica e política. A publicação menciona os protestos contra o governo, os pedidos de impeachment, o recorde de reprovação da presidente e os escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras. O site faz a ressalva de que Dilma tem alegado inocência. Na liderança do ranking está o americano Barack Obama, seguido pelos presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin. Muito bem, a presidente Dilma enfrenta graves dificuldades políticas, está ameaçada de impeachment e ficar no 30º lugar na lista dos mais poderosos do mundo, está até numa posição confortável. Mesmo ela tem essa situação do impeachment, mas parece que tudo pode ser jogado para o ano que vem. Essa polêmica só deve voltar mesmo no ano que vem. O líder da oposição, Aécio Neves, já recuou. Hoje, o polêmico presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também em conversa com deputados, disse que essa discussão do impeachment deve ficar mesmo para o próximo ano, só que ele também está ameaçado de degola. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, é bom lembrar, Ricardo Lewandowski, disse que impeachment, ele deu uma declaração muito forte sobre o impeachment, que é um golpe institucional. Ou seja, a presidente Dilma ainda enfrenta dificuldades políticas, a crise é grave, política e econômica, mas ela está numa situação um pouquinho melhor do que 1 mês, 2 meses atrás. E o índice de atividade econômica do Banco Central, que busca ser uma espécie de prévia
do PIB registrou baixa de 1,41% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com os 3 meses anteriores, conforme dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central. Esse é o quarto trimestre seguido de queda do nível de atividade. No segundo trimestre deste ano, na comparação com o anterior, a baixa foi de 2,09%. Já o resultado do primeiro trimestre deste ano, ante o último de 2014, ficou negativo em 1,05%. No relatório trimestral de inflação de setembro, o Banco Central revisou sua previsão de queda para o PIB de 2015 de 1,1% para 2,70%. No relatório de mercado Focus da última segunda-feira, a mediana das expectativas para o PIB estava negativa em 3,10% neste ano. Muito bem, segundo especialistas, em tempos de crise, consumidores seguraram compras para fazê-las na Black Friday. Isso no Brasil poderia se chamar balaio, liquidação, mas essa expressão norte-americana está pegando aqui, né? Balaio, acho que no Brasil devia chamar mesmo balaio. Esse momento aí de compras tem muitos descontos. E a data está prevista para a última sexta-feira de novembro e é o melhor dia de vendas do comércio online no país. Segundo especialistas, há consumidores que neste período de crise seguraram compras para fazê-las na data e aproveitar os descontos. Pesquisa do Google com cerca de 1.000 consumidores mostra que a previsão de ticket médio neste ano é de R$ 1.003, contra R$ 522 em 2014. Apesar dessa estimativa, há outras previsões que mostram taxa de expansão do varejo na data, num ritmo inferior ao de outros anos, na faixa de 20% de expansão na receita do setor no período do evento. A Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico entende que a crise econômica terá efeito sobre os gastos do brasileiro na data. Mas o fato de o evento estar mais maduro no país também tende a reduzir a expansão. Pesquisas mostram que 60% dos brasileiros ainda não conhecem a data do Black Friday. Vamos conversar agora com o economista da Federação do Comércio de Minas, Guilherme Almeida. Guilherme, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, tudo bom, Barroso? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. E a gente estava falando aí do Black Friday, Exato. O balaio, que eu acho que deveria se chamar balaio, né? Porque você vai lá na liquidação, você vai falar, vão comprar no balaio. Exatamente. Esse balaio que tem uma tradição norte-americana que está tomando o Brasil, né? Sim. Antecede, inclusive, aquela liquidação que vem depois de dezembro. Então ficam duas liquidações. Essa, o Black Friday, e vem depois a remarcação, a liquidação tradicional brasileira. Exatamente, né? O Black Friday surgiu aí nos anos 60 nos Estados Unidos e a gente tem um diferencial ainda do norte-americano para o brasileiro, porque lá é mais comum a gente ver essa ação nas lojas físicas. Aqui no Brasil, as lojas físicas ainda estão tímidas, né? A gente vê mais um movimento maior no comércio online. É lá, né, Guilherme? Eles fazem aquelas filas, ficam 2 dias. Isso, exatamente. Antes, ficam na madrugada lá, 2, 3 às dias. lojas. É um consumismo, assim, de uma masoquista, né? Exatamente. Meio masoquista. Você fica 2 dias na fila para comprar alguma coisa. Por mais que a pessoa tenha o desejo de consumir aquilo, são atraídos pelo desconto, né? O desconto realmente é expressivo, e ainda mais aqui a gente vai olhar para o brasileiro. O brasileiro falou em liquidação, promoção e desconto, ele está querendo consumir mesmo, ainda mais em um cenário recessivo como a gente está hoje. Todos os lugares aí tem esse preço, depois tem esse promoção. Hoje eu estava vendo um estacionamento, eu não entrei não, passei em frente. Preço da hora, R$16. Promoção, R$8, metade do preço. Então eles fingem que o preço é 16, mas é 8, né? Mas falam que é promoção. E no Black Friday o consumidor tem que ficar esperto justamente com isso, né? Muitas vezes em edições anteriores, o Brasil começou nessas ações a partir de 2010 e as primeiras edições... só 5 anos. Só 5 anos. Sim. E as primeiras edições tinham muita maquiagem de preço e os consumidores
né, acabavam caindo naqueles descontos que muitas vezes não eram descontos reais. Então, mas isso foi melhorando ao longo dos anos. Hoje a gente tem uma fiscalização muito maior por parte dos órgãos competentes e também temos aqueles sites que auxiliam, né, de reclamações online, de comparação de preços. E essa é uma das dicas para o consumidor, fazer pesquisas num período antecedente ao dia 27 de novembro, né, que vai ser a Black Friday aqui no Brasil, e fazer pesquisas antecipadamente, ver se o comportamento do preço é aquele mesmo, para chegar lá na data, adquirir aquele produto que ele pretende com um desconto real. Agora tem muitas lojas aí que estão querendo também entrar nessa onda do Black Friday. Exatamente, né? Elas não querem deixar só para online, não. Elas querem levar isso para as lojas físicas, como acontece nos Estados Unidos, né? Principalmente nesse ano, né? A gente está em um ano recessivo, as vendas no comércio estão caindo mês a mês. Estão empacadas, o estoque está lá só acumulando. E essa é uma excelente oportunidade porque tem uma data próxima ao Natal e muitos consumidores aproveitam justamente esse Black Friday para comprar os presentes, as lembrancinhas para o final de ano. Eu sou um especialista em liquidação, sabe? Eu poderia escrever um livro sobre a ideologia da liquidação, sabe? Isso que você falou é muito importante, né? Para a pessoa ir comprar em liquidação, seja a liquidação propriamente dita, seja o Black Friday, seja o que for. Ele tem, primeira coisa, saber o preço original. Exatamente. É a primeira coisa. Tem loja aí que fala assim, de tanto por tanto. E você passa antes e vê que aquele preço é original, é aquele mesmo. Porque tem muitas que, inclusive, até aumenta o preço. Um dia antes, né? Para chegar num preço que seria o mesmo de normal para pegar os bobos que saem de casa, né? Exatamente. Eles dizem que todo dia são bobo de casa. Tem dia que a gente, né? A gente tem que ter cuidado para não ser o bobo da vez. E essa é a grande questão da Black Friday. O consumidor ele tem que ir consciente, né, para consumir assim como em outras datas e fazer um planejamento adequado para o consumo nessa data, porque é algo bastante chamativo. O consumidor, isso ali induz o consumidor a consumir itens que muitas vezes ele não precisava e ele tem que ficar atento para não cair aí num possível quadro de inadimplência ou o que seja e que isso pode comprometer seu orçamento futuro. Então ele tem que estar atento também com todo aquele planejamento que ele deve ter em outras datas comemorativas ou em outras compras, ele deve ter essa atenção redobrada para Black Friday. Você que é da Fé Comércio, né? Federação do Comércio, Isso. O nome até é muito indicativo, né? Fé no comércio, tem alguma coisa assim, né? Exatamente. Tem que ter fé no comércio, né? É a posição da federação. É um dos setores que mais empregam também, né? É a posição da federação. Você acha que essa movimentação da Black Friday e também de liquidações podem dar um motor novo aí para o comércio que está nessa estagnação? Eu acredito, né? Liquidações, promoções, eventos assim desse porte com a Black Friday têm conquistado os consumidores brasileiros. Acredito que ela dá um certo fôlego para o comércio varejista sim, principalmente se a gente for comparar com outras datas desse ano que estão minguando, né? E isso pode ser um certo alento para o comércio varejista. Porém, né, se a gente for observar para anos anteriores, a condição do brasileiro não é a mesma de períodos passados. A inflação está aí corroendo o poder de compra do consumidor, que se vê num jogo aí bastante delicado. Ele tem as despesas obrigatórias, né, recorrentes dele, as despesas com energia elétrica, aluguel, entre outros, e esses itens que ele acaba, né, tendo que consumir, comprando um presente ali e outro aqui, mas ele se vê nesse jogo com seu orçamento bastante apertado. Então é algo a realidade de agora, né? Acredito que sim. Guilherme, usando a expressão que o senhor usou, alento, tomara que aconteça um alento realmente no final de ano, nas liquidações, nas demarcações, porque segundo os seus colegas de profissão, economistas, 2016 o buraco vai ser mais fundo ainda, pode ser mais fundo ainda. Se não tivesse alento agora no final do ano, 2016 vai pegar, viu? Está pegando. A política, né, a crise política emperrando a crise econômica. E vice-versa, e uma bola de neve. E tudo mais por aí. Exatamente. Tem crise puxando crise que puxa crise. Te agradeço muito, Guilherme. Eu que agradeço. Boa noite e até uma nova oportunidade aqui no Redação. E o Redação vai dar um breve intervalo e volta daqui a pouco com mais notícias.